Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar conectando nosso projeto em Go com o Postgres. Também eu vou estar mostrando como eu criei o nosso container para o Postgres e também como eu configurei as nossas migrations. Então aqui eu tenho um arquivo docker compose.yaml que a gente criou na última aula, só que eu andei adicionando algumas coisas. A primeira coisa que eu adicionei foi um container para o Postgres, que vai ser o banco de dados do Service Core. E aí eu dei o nome de Service Core DB. Futuramente a gente vai adicionar aqui também os outros containers do outro projeto. Então, por isso que eu identifiquei ele com o nome do serviço. Eu peguei uma imagem PostgreLatest. Aqui eu atribuí um nome que a gente utiliza para trabalhar com esse nosso container. E aqui está a parte mais importante. Aqui a gente define como que vai ser o nome do nosso banco padrão e também a senha do nosso banco. Aqui eu exportei a porta 5432 para fora do container para caso eu precisar acessar, eu não precisar estar entrando dentro do container para fazer isso. Aqui tem uma parte bem importante também. Eu criei aqui embaixo uma network chamada Service Core Backend. E aí eu atribuí ela a esse meu container. A ideia é nós isolar o nosso container do banco de dados juntamente com o container do Service Core. Aqui eu criei um volume, então quando eu rodar meu container ele vai criar essa pasta aqui na real, que vai conter os dados do nosso container, para quando eu restartar o container não perder esses dados. Aqui eu tenho um Service Core Migrate. Aqui está uma parte muito importante, que é quando a gente precisa rodar o nosso projeto, a gente quer que o nosso banco suba e também que ele crie já as nossas tabelas. Então, eu criei aqui uma pasta chamada Migrations na raiz do meu Service Core. E aí aqui eu já iniciei o nosso banco de dados com duas tabelas, User Types e a tabela Users. Então eu referencio a user types aqui dentro da minha users e eu já insiro alguns dados padrões que é os tipos de usuários que nós vamos ter na plataforma, que é o admin e o student. Eu também criei aqui uma migration de DAO, que é para quando a gente quer limpar a nossa base de dados. Só que no momento eu não estou utilizando, mas eu já deixei aqui os nossos drop tables. Então, o nosso arquivo de migration, a gente inicia ele com um número, o 01, por exemplo. E aí, essa é a ordem que o migrate vai seguir para levantar o nosso banco de dados. Então, ele vai começar pelo 1, vai ir para o 2, entre outros. E aí, aqui tem uma parte bem importante. Eu coloquei aqui um depends on para dizer que ele depende do nosso banco. Então, a nossa migration não vai ser executada até que o nosso container do banco de dados não estiver sendo executado. Eu coloquei ele na mesma base de dados e aqui eu coloquei um comando que é para ele rodar as nossas migrations. Então, ele é para colocar as migrations na pasta migrations e aqui eu tenho as configurações da minha base de dados. Aqui eu configurei. E aí, por fim, aqui no meu Service Core, botei que ele depende desses dois aqui. Por quê? Porque eu quero que o meu serviço só suba quando o meu banco de dados estiver pronto para ser usado. Então, se eu vim aqui no meu terminal e der um make up, repare que ele já executou. Aqui na minha pasta, ele já deve ter criado aqui a pasta data. Aqui, ó. Outra coisa que eu fiz também foi aqui no meu makefile ter criado esse comando aqui, psql. O que ele faz? Ele pega e executa um comando no meu container do banco de dados e abre uma conexão com o banco onde eu posso fazer
consultas pelo terminal. Então, se eu der um make PSQL, aqui ele já abriu o terminal do SQL. Então, aqui no meu terminal do PLSQL, eu vou colocar uma barra invertida e dar o comando dt. Aqui ele já mostra as tabelas que eu tenho. Esse Schema Migrations aqui é uma tabela de controle que o container de migration utiliza para controlar o que subiu e o que não subiu. Então, se eu selecionar aqui, ele diz que está a versão 1, porque eu tenho aquele meu número 1. E aí, se eu der um select aqui no meu user types, aqui ele já vai trazer o resultado que foi inserido aqui. Então, agora que a gente já tem o nosso banco de dados configurado e rodando, a gente pode configurar agora a nossa conexão com o banco aqui no Go. Para fazer isso, eu vou criar um novo diretório chamado utils. Eu vou criar um arquivo Go chamado go.db. Eu vou criar uma função chamada getDB. Aqui eu já peguei uma configuração de conexão na documentação oficial do Database SQL. Então eu vou verificar se esse meu erro não for igual a new e vou dar um log.panic no meu erro se caso der algum problema. Se não, eu vou retornar meu DB. Aí aqui em cima eu vou precisar dizer que eu estou retornando SQL DB. Para fazer isso aqui funcionar, a gente vai precisar do driver do Postgres. Ele fica no github.com/lib/pq. Preste bem atenção que não é pg, é pq. Veja que ele ficou com a linha vermelha. Por que acontece isso? Porque a gente não usa ele aqui, por exemplo, pq ponto alguma coisa. Ele é usado internamente pelo SQL. Então, para resolver esse erro, a gente coloca um hash aqui na frente e aí ele para de reclamar. Só que veja que a string aqui não é seguro tu deixar as tuas credenciais do banco numa string no teu código. Então, para isso, eu criei um .env aqui, que é um arquivo de variável, onde é que eu tenho a configuração dbname, host, porta, user pass. Então, para resolver esse problema, eu vou utilizar a função sprintf. E aí aqui eu vou adicionar minhas variáveis de ambiente. Só que para eu conseguir carregar as minhas variáveis aqui, eu vou precisar carregar elas no meu arquivo .env. Aí então eu vou precisar dessa biblioteca aqui, go.env, que eu não tenho ela instalada. Eu vou vir aqui no meu terminal e vou dar um go get go.env. Só que antes disso eu preciso acessar meu service core. E aí sim eu consigo instalar ela. Instalando ela eu consigo colocá-la aqui. E aí eu chamo ela. E aí aqui eu vou passar o caminho para o meu .env. E aí aqui eu consigo já carregar meus arquivos. Eu vou dar um os getenv. Então eu coloquei aqui as minhas envs. Mas para funcionar isso aqui eu preciso colocar aqui %s. Onde é que eu quero que ele substitua. Então esse aqui vai ser substituído por esse. Esse aqui vai ser substituído por esse.
E aqui uma coisa muito importante, como a gente está em ambiente de desenvolvimento, aqui eu vou botar o SSL Mod Disable. Eu poderia até criar uma variável de ambiente para ele também. Aqui ele pode me trazer um erro também. E aí eu já vou colocar ele aqui num if. E se meu erro não for igual a new, eu já dou um panic aqui com o meu erro. Então agora com o nosso arquivo de configuração do banco criado, eu vou aqui no meu main.go, no meu entry point. Eu poderia criar um outro arquivo main.go só para testar essa conexão e rodar ele. Só que como eu quero testar ele dentro do meu container, então eu vou utilizar o entry point que meu container usa. Aqui eu vou chamar meu db. E aí aqui eu vou executar uma query. Então eu criei minha query aqui. E aí os próximos parâmetros que eu posso adicionar é fazer o bind desses carinha aqui. Então para isso, no meu ID, como ele é um campo YID lá, eu vou colocar um YID. E aqui ele também, como a gente tá cadastrando e não tá buscando nada, eu posso botar uma hash aqui para ignorar o primeiro parâmetro e só validar o erro. E aí aqui, se ele não for igual a new, eu dou um log fatal error. Como eu já tinha um erro definido aqui em cima, então eu tenho que tirar os 2 pontos. E aí agora eu venho aqui no meu terminal e dou um make up. E dou um make logs para ver se ele vai executar certo. Ele está instalando as dependências do projeto e compilando. Aqui eu devo deixar acho que só .env. E ele não me disse nada, então eu posso vir aqui no meu... Ele não deu nenhum erro. E aparentemente ele executou a query. Posso vir aqui no meu terminal e dar um make psql. E fazer um select para ver se ele inseriu. E tá aqui o registro. Ele inseriu certinho. Então, no vídeo de hoje era isso que eu tinha para mostrar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!